Gordura trans e demência. Um estudo recente publicado em uma revista importante e feito no Japão mostrou que a relação existe entre a ingestão de gordura trans e demência. Nesse estudo eles pegaram mais de 1.600 pessoas, dividiram em dois grupos. Um grupo se alimentava livremente, comia salgadinhos, bolinhos, etc. e tal. E um outro grupo que se alimentava sem produtos que continham a gordura trans. Depois de 10 anos, eles verificaram que as pessoas que se alimentavam com alimentos que continham a gordura trans, a incidência de demência era 53% a mais do que o outro grupo. E o pior ainda, doença de Alzheimer, 43% a mais no grupo das pessoas que comiam produtos que continham a gordura trans. A gordura trans, a gente sabe muito bem que tem uma relação nítida com doença cardiovascular, com infarto, com AVC, porque ela aumenta os níveis de colesterol ruim do sangue, aumenta os níveis do LDL colesterol. Mas que a gordura trans é muito usada, muito utilizada pela indústria, porque ela é uma gordura hidrogenada e ela consegue manter os alimentos conservados por mais tempo, além do seu custo operacional, que também faz com que os alimentos fiquem mais baratos para o consumidor. Mas ela se encontra em quase todos os produtos industrializados. Aquele bolo que você compra no supermercado, aquela bolacha recheada, aquele bolo que você vê, por exemplo, na padaria com aquela cobertura bonita, amarela, verde, coisa assim, aquilo tem muita gordura trans. A Organização Mundial de Saúde, vendo que realmente a incidência de doença vinha muito grande com quem consumia isso, restringiu para 2 gramas por dia a quantidade de gordura trans que você podia alimentar. Porque de uma hora para outra eles não podiam proibir de vez, porque senão a indústria ia ter um grande problema. E admitiram que até 2 gramas por dia o risco seria menor de ter doença. Muito bom, aqui no Brasil, a própria legislação fez com que se colocasse nos rótulos que a descrição se existia ou não gordura trans nos alimentos. Você pode ver, quando você pega um rótulo, você vê, tem gordura saturada, está lá gordura trans. E a grande maioria dos produtos está escrito 0 gordura trans. E eles até vendem isso como 0 produto trans. Só que não tem 0. Veja bem, é 0 por porção. Só que a própria legislação permite que se coloque 0,2 gramas de gordura trans em cada porção do alimento, que até 0,2 gramas por porção se considera isenta de gordura trans. Mas na verdade, você está comendo a gordura trans. E se você comer mais do que uma porção, você pode atingir as 2 gramas. Por exemplo, aquele pacotinho de biscoito, você vai ver lá, uma porção são 2 ou 3 no máximo cada biscoito. Nessas 2 ou 3 pode ou não conter até 0,2 gramas de gordura trans. Se você comer o pacotinho inteiro, seguramente você vai atingir as 2 gramas por dia, que é o máximo permitido. Isso pode te levar a problemas cardiológicos e, pior ainda, demência. Então veja só, é muito importante que você leia o rótulo dos alimentos. Tá? Quando você lê, vê lá, isento de gordura, 0 gordura trans, não é verdade. Porque a própria legislação, como eu disse, permite que até 0,2 gramas de gordura trans pode ter dentro daquele alimento, na porção que eles dizem. Então olhem bem, vejam o que é uma porção. Uma porção geralmente vem escrito, uma porção ou é 30 gramas, ou é 2 ou 3 bolachas. E gordura trans tem quase em tudo feito pela indústria. Aquela bolacha cream cracker, sabe, aquela bolacha Maria, aquela bolacha recheada que tem muito mais gordura trans. E tem vários alimentos, vários desses alimentos industrializados. Então é preferível você fazer em casa, sabe, o bolo de casa que a vovó faz, que a mamãe faz. Sabe, é um bolo que não é feito com margarina, porque margarina trans tem gordura. Aquela gordura vegetal que se compra também, aquilo é gordura trans pura, sabe? Então, tentem fazer as coisas mais em casa, comer as coisas de casa. E realmente a gordura trans é uma coisa muito ruim para a saúde. E pior ainda, né? Depois desse estudo publicado no Japão,
mostrando que existe uma correlação entre a ingestão da gordura trans e a demência, entre elas a doença de Alzheimer. Então veja bem, leia o rótulo dos alimentos.